Começa hoje a série Candidatos com o Ratinho. Nós convidamos os 4 candidatos que estão liderando as pesquisas. Hoje recebemos aqui Jair Bolsonaro. Na próxima será Ciro Gomes e na segunda será Ciro Gomes, na terça Simone Tebet. Até agora, Luiz Inácio da Silva ainda não confirmou a participação. Vamos conversar aqui com o presidente Jair Bolsonaro. É um bate-papo, uma conversa que a gente vai ter 29 minutos e daí o senhor vai ter um minuto, como é de praxe, né? Mas o senhor fica à vontade, presidente, nós vamos, na verdade, é bater um papo. Vamos conversar. O senhor pegou uma pandemia que depois de 100 anos veio mais uma pandemia no mundo, o mundo todo doente. O senhor enfrentou, foi no seu governo que enfrentou a pandemia. O que o senhor fez para ajudar o povo nessa pandemia? Enfrentamos uma pandemia, uma seca não vista nos últimos 90 anos, o ano passado, e uma guerra lá fora com efeitos também econômicos para o mundo todo. Pandemia, 2 anos. Atacamos em 2 frentes. O combate ao vírus, comprando vacina na hora certa, né? Fomos um dos países que mais vacinou no mundo proporcionalmente, e também recursos para estados e municípios para que a economia não quebrasse. E mais ainda, para atender os mais humildes, os mais pobres, criamos o auxílio emergencial. Só em 2020 pagamos o equivalente a 15 anos de Bolsa Família para 68 milhões de pessoas. Isso evitou-se que tivéssemos um caos no Brasil, que as pessoas foram obrigadas a ficar em casa e não tinham renda para tal. Então, esse recurso ajudou que as pessoas sobrevivessem. Também, outras coisas fizemos. 2 programas, chamados Pronamp e Bem, onde atendemos a iniciativa privada, o pessoal da micro e pequenas empresas. Tanto é, Ratinho, nós pegamos 2020 e 2021 e o número de empregos cresceu em quase 3 milhões. Diferente de 2014 e 2015, onde não tivemos crise nenhuma, e o Brasil perdeu quase 3 milhões de empregos. Ou seja, a economia foi muito bem conduzida pela equipe do Paulo Guedes. E atendemos a todos os setores. Não tivemos problema. Se formos comparar agora o que está acontecendo na Europa, Estados Unidos e muitos países da América do Sul, você vê que o Brasil está indo muito bem, graças a Deus. Presidente, o povo, a oposição diz que o senhor é muito pesadão, muito duro, que o senhor não fala muito com mulheres, que as mulheres não vão votar no senhor. O que o senhor tem para falar sobre mulher? O que o senhor fez pelas mulheres do Brasil? É narrativa, Ratinho. Não é o que você vê nas ruas, né? Quando eu saio, como hoje, por exemplo, eu estive em Sorocaba. Amanhã eu vou estar em Presidente Prudente. No sábado, vou estar lá no interior de Pernambuco. Sim, mas o que o senhor fez pelas mulheres do Brasil? Olha, na ponta da linha, o número de violência contra a mulher diminuiu assustadoramente. Vários programas sociais para mulheres. Até antes do meu governo, por exemplo, a marisqueira não tinha o seguro defeso, que era dado só para o pescador. Foi dado para ela. Nós tivemos um cadastro de pessoas condenadas por estupro. Essas pessoas vão estar marcadas a vida toda. Fizemos várias operações. O meu governo, eu costumo dizer que foi o que mais prendeu machões pelo Brasil. Na nossa Caixa Econômica Federal, vários programas para as mulheres também. Elas podem procurar a Caixa presencialmente ou por aplicativo, ela vai ver a quantidade de benefício para elas, inclusive empréstimos mais rápido. Se uma mulher quer abrir, por exemplo, um pequeno salão de cabeleireiro, ela vai na Caixa, pega um empréstimo de R$3.000 e imediatamente. E, por exemplo, se ela ficar grávida, por ocasião da licença maternidade, ela não paga isso que ela pegou emprestado para aquele período. Daquele período ela para de pagar. Sim, Nós, por exemplo, tivemos um programa que já está dando certo contra o escalpelamento de mulher da região amazônica, tá? Que a mulher cabelo grande, no eixo dos barcos, acabavam perdendo o couro cabeludo todo, uma coisa terrível. Então, medidas como essa, entre tantas outras, foram adotadas no meu governo. Isso que eu não gosto de mulher é uma narrativa. Nada mais além disso. E as mulheres não estão entrando nessa pilha da oposição, nessa pilha da esquerda. Agora, quando a oposição fala que vai dar até picanha, que vai comer melhor, você acha que essa carestia que deu nos produtos do supermercado do Brasil foi uma carestia em função da pandemia? Alguns países têm desabastecimento. A inflação bateu lá em cima na questão dos alimentos em todos os países. O Brasil já está decrescendo o preço de todos os produtos da cesta básica, exceto do leite,
que tem subido um pouquinho ainda. Então, o Brasil é diferenciado. Então foi a pandemia que fez subir os preços. A pandemia, a guerra lá fora, fez subir o preço. Falando em guerra, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Todo mundo estava contra o Putin. O senhor foi lá falar com o Putin? Eu fui porque eu sou presidente do Brasil. E o nosso homem do campo e mulher precisa de fertilizantes para que o agronegócio funcione. E nós ainda somos dependentes de fertilizantes. Então fui conversar com o Putin, 3 horas de conversa, né? Como nós estamos aqui conversando, tudo que foi acertado ele cumpriu, da minha parte também. Chegaram os navios aqui, quase 30 a 2 meses, e temos fertilizantes para até meados do ano que vem, garantido, graças a esse contato com o presidente Putin. Logicamente, eu não tenho como evitar a guerra, mas eu não posso trazer a fome para dentro do Brasil por uma questão pessoal, ou porque alguns querem levantar criar barreiras comerciais contra o Putin. E mais ainda, estamos negociando com o Putin agora o fornecimento de diesel mais barato. Porque nós não temos... Diesel. Nós somos dependentes de diesel. Nós não temos diesel, não fabricamos diesel. Nós somos autossuficientes em petróleo, até exportamos, mas não em refino. Lá atrás, 2 governos de esquerda, né, se gastou 100 bilhões de reais e não fizeram nenhuma das 3 refinarias prometidas. Então, nós somos obrigados a importar diesel. Agora, com nova presidência da Petrobras, novos horizontes, estamos negociando, juntamente com o Ministério da Minas e Energia, diesel com a Rússia. Vai baixar mais a gasolina? Vai baixar? Daqui a 2 meses, no máximo, começa a chegar diesel, mais vai baixo. A gasolina, você viu, estava chegando na casa dos 9, hoje está baixo, está chegando a quase 50 a gasolina. O etanol também. Chegou a preço quase R$7, está metade desse valor. Meu programa é um programa basicamente um programa muito popular, né? Então eu tenho que falar com o meu público. Nós vamos baixar o preço da comida no supermercado? Vai baixar. Vai porque, olha só, o que nós estimulamos em muito o Brasil? Ao nós titularmos terras, aquela pessoa que tinha uma propriedade, mas não era dona dela, que era um lote apenas, né? Ela passou a ter título da sua propriedade. Já demos 402 mil títulos. Essas pessoas entram na agricultura familiar, pegam empréstimos, pode fazer a venda direta para municípios, para fins da educacional, e isso tem crescido assustadoramente. Você pode ver, só nesses 8 meses do meu governo agora, desse ano, eu entreguei mais títulos que os 8 anos do governo Lula. E essas pessoas se transformam em cidadãos, não invadem mais propriedade de ninguém, deixam de ser escravos do MST. São pessoas que ganham dignidade com o nosso governo. E desses 402 mil títulos, 80% foram para as mulheres. Mais uma ação das mulheres. Porque a mulher garantia que o homem às vezes vende, né? Por que o senhor dá a chave da Casa Verde e Amarela e o senhor entrega para a mulher? É porque o homem pode vender a casa, fazer negócio, e a mulher vai cuidar dos filhos ali. O homem, às vezes, sai de casa e não leva os filhos. A mulher fica com os filhos lá. Então, fizemos isso. Quando você fala, por exemplo, no Auxílio Brasil, que vier substituir o Bolsa Família... Quanto que vai ser? 600. Olha só, o ano passado nós aprovamos 400 de forma definitiva. Sim. Mesmo com o PT votando contra na Câmara dos Deputados. O PT era contra os R$400. Queria continuar, em média, 190. Sim. Tinha gente, Ratinho, família ganhava R$80 por mês. Passou a ganhar o ano passado no mínimo 400. No corrente ano, aumentamos em mais R$200. Então está em 600. E a partir do ano que vem vai ser definitivo. Quer dizer, se o senhor for presidente, vai ter os 600. 600 é definitivo, já acertado com a equipe do Paulo Guedes. Eu não falo sem conversar com o respectivo ministro. Está acertado com o Paulo Guedes, dentro da responsabilidade fiscal, manter os 600 de forma definitiva. E mais ainda, quando é uma mulher, por exemplo, que é mãe solteira, tá? Ela é chefe do casal, ela ganha R$1.200 por mês. E se essa mulher, ou se esse homem que está ganhando o Auxílio Brasil, caso venha conseguir um emprego, ele não perde o Auxílio Brasil e ganha mais R$200 ainda. Tá? Se ele procurar emprego, ele ganha mais 200. Porque com o Bolsa Família, o PT escravizava o pessoal do Bolsa Família. Porque se ele conseguisse um emprego, ele perdia o Bolsa Família. No nosso governo, ele não perde. Ou seja, é a saída para o emprego. Então, isso tudo, repito, dentro da responsabilidade fiscal, você não vai ter aumento do dólar, cair bolsa, tem um problema no mercado por causa disso, porque nós fazemos dentro do teto e dentro da responsabilidade. Agora, presidente, quero repetir, R$600
É um valor que hoje você compra mais, Sim, apesar de ter tido uma inflação dos produtos de cesta básica, Sim. você compra muito mais do que a média 190, com o preço um pouquinho mais barato dos produtos de cesta básica. Então, os R$ 600 de hoje, que vão continuar recebendo, compra mais do que o Sim, Bolsa Família. Muito, mas Com muito o mais. Auxílio É só- Brasil, compra-se mais Como coisas. você bota hoje em dia, mais, levando em conta o salário mínimo, você bota muito mais gasolina no teu carro do que o salário mínimo de governos anteriores. Muito bem, continuando aqui. Agora, presidente, esse estresse que o senhor passa como presidente, eu vejo que às vezes o senhor discute com algumas pessoas da imprensa, vale a pena ser presidente de novo? Eu tenho deixado de conversar com a imprensa para exatamente não ter estresse. Porque a imprensa bate na ferida o tempo todo Mas em por que a você. imprensa, uma parte, né, da imprensa, bate tanto no seu governo? Qual o motivo? Olha, bate em mim desde antes de ser presidente. Me chamavam de tudo, só não me chamavam de corrupto. Assumi o governo. Sempre tratei a imprensa com dignidade. Já dei minhas alopradas, concordo aqui. Algum órgão de imprensa quer... Tem hora que o senhor fica meio embroxado. Resiliente, resistente. Essa que é a intenção. Você não pode ceder. Tá? Você pode ver, estamos há 3 anos e meio sem corrupção no meu governo. Não adianta a pessoa querer inventar coisinha aqui. Tentou comprar vacina. Não comprei aquela vacina Covaxin. O caso do MEC. De onde é que... Não demos nem um centavo para prefeito nenhum por parte daquelas pessoas que estavam tentando lá arranjar uma maneira de exercer o tráfico de influência. 3 anos e meio sem corrupção. As estatais, até há poucos anos, davam prejuízo ou lucros baixíssimos. O ano passado chegou a 180 bilhões o lucro das estatais. O Correio, Ratinho, está dando lucro. Quem diria? O Correio que foi um grande foco de corrupção, onde nasceu o Mensalão. Foi lá nos Correios, em 2004, que nasceu o Mensalão. E hoje o Correio é diferente. Dá lucro. O Correio de hoje dá lucro. Dá lucro, O sim. brasileiro hoje dá lucro. Diminuindo certas tarifas do Correio. Você pode ver, o governo nosso tem diminuído impostos, como diminuímos em 35% o IPI de 4 mil produtos, zeramos os impostos federais, da gasolina, do diesel, do etanol, entre tantos outros impostos, e o governo está arrecadando mais. É porque a economia está sendo movimentada. O desemprego está em queda, o PIB está em alta. A informalidade já voltou aos níveis de antes da pandemia. Agora, o senhor fez a reforma da Previdência, que ninguém acreditava, acabou fazendo a reforma da Previdência. Por que não se faz a reforma tributária para diminuir mais ainda o imposto? Eu falo com o Paulo Guedes que os 28 anos que eu fiquei dentro do parlamento não tivemos a reforma tributária. Sim. O Paulo Guedes, agora, a ideia dele é diminuir o alcance da reforma tributária, fazer por partes. Está caminhando e temos a certeza que temos a possibilidade de ter uma boa reforma, não como nós gostaríamos de tê-la, no corrente ano. E também buscar a diminuição da carga tributária. Isso é muito importante porque se paga ainda muitos impostos no Brasil. A ideia do Paulo Guedes, por exemplo, eu falei em reduzir em 35% o IPI de 4 mil produtos. Ele quer chegar a 100%, quer extinguir o IPI. E você pode ver, alguns governadores reclamam que uma fatia do IPI sempre vai para eles. Esse dinheiro que o cara deixa de gastar para comprar uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar, uma bicicleta, ele gasta em outra coisa e gera imposto da mesma maneira. Muito bem. Olha, na área de segurança, eu estava vendo num jornal, acho que foi aqui no SBT mesmo, estava vendo no jornal que 57% do território do Rio de Janeiro foi tomado pelas milícias. Como é que o governo federal pode combater isso? Olha, primeiro você tinha que ter o apoio do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo decidiu que muitas áreas do Rio de Janeiro a Polícia Militar não pode agir. Agora, esse problema é crônico no Rio de Janeiro desde há muito. Nós trabalhamos muito para evitar a entrada de armas lá no Rio de Janeiro. Armas pesadas, arma que você compra na casa de comércio, por aí não. É difícil isso. Tem crescido no nosso governo a quantidade de operações em conjunto com as 27 unidades da Federação, bem como com o trabalho da PF e da PRF. Você pode ver, o nosso governo diminuiu a metade o número de roubo a bancos. Diminuiu-se a violência em 40%. Armar a população ajuda a combater o crime? Olha, se tivesse aumentado, eu seria responsabilizado. Os nossos decretos foram baixados com responsabilidade, dando direito ao cidadão de bem, com critérios, comprar uma arma e, para alguns, ter a posse de arma de fogo. A posse inibe a violência. Qual o estado que tem o menor índice de violência no Brasil por 100 mil habitantes? Santa Catarina. Por quê?
É o estado que tem mais clube de tiro, é o estado que tem muita gente com posse de arma de fogo também. Inibe. Ninguém hoje em dia vai entrar numa fazenda sabendo que o fazendeiro está armado. Ele pensa 10 vezes antes. E o bandido também pensa na tua vida. A única coisa que ele teme é a própria vida dele, mais nada. Então isso tem diminuído a violência bastante no Brasil. Vamos falar de uma coisa que o senhor apanhou, o seu governo apanhou muito, que foi o negócio do meio ambiente, né? O seu governo sofreu severas críticas, o mundo inteiro falando, artistas do mundo inteiro falando, e essa questão do meio ambiente, presidente, não tem como melhorar isso? Esse pessoal que critica nunca estiveram na Amazônia. Até brasileiro, Ratinho, você deve conhecer colega teu que critica, já foi na Amazônia, já fez uma viagem, por exemplo, de Manaus a Boa Vista, em Roraima, nunca fizeram. Não. 2/3 do território nacional está da mesma forma de quando esteve aqui Pedro Álvares Cabral em 1500. Nós preservamos 2/3 do nosso território. A região norte do Brasil, qualquer proprietário é obrigado a preservar 80% da sua propriedade. Aqui, mais ao sul, ele preserva 20%. E você vê mata ciliar e vê manchas verdes por aí. Coisa que você não vê na Europa nem nos Estados Unidos. Quem quer dar lição em nós, não tem moral para fazê-la, porque não cuida do seu meio ambiente. Agora, isso, Ratinho, é uma briga por produtos do campo. Ou seja, países incentivam até essa briga para desestimular que se comprem produtos do campo plantados aqui no Brasil. Essa é uma grande guerra que nós vivemos. É uma realidade. Quem teve a chance? Eu, depois de presidente, vou à Europa, vou aos Estados Unidos. Você não vê a preservação ambiental por lá. A própria Europa mudou a sua legislação ambiental. A Alemanha voltou a consumir carvão, energia suja. Outros países voltaram a ter energia nuclear. Tá? E o Brasil é um exemplo. Hoje nós temos um potencial com o ministro Juca do Meio Ambiente, que nós já começa a sair do papel. Só a costa do Nordeste temos eólica offshore, que são as torres, os cataventos nos mares, que pode produzir energia equivalente a 50 Itaipus. E por falar em Itaipu, Ratinho, é o estado aí que você tem um carinho todo especial por ele, a Itaipu Binacional era o estado do Paraná. O zelo que nós tratamos estatais, tivemos com o Itaipu Binacional. Tanto é verdade, com o dinheiro da Itaipu, nós concluímos agora, só falta inaugurar a segunda ponte do Brasil com o Paraguai. Nós aumentamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu, podendo pousar qualquer tipo de aeronave lá. Já começamos a fazer a segunda ponte de Porto Murtinho para Carmelo Peralta. A rota bioceânica está traçada no nosso governo. Trabalho, dinheiro de Itaipu, que no passado você não sabia para onde ia. Você apenas conhecia Itaipu Binacional como uma empresa que gerava energia. E mais ainda, o Estado do Paraná, parabéns ao governador lá, está numa política própria dele, de colaboração, ele conclui agora esse ano 80 PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, que podem gerar energia para a cidade de 20, 30, 40, 50 mil habitantes. Além desses lagos, dessas PCHs, servir de criação de peixe com tecnologia da Embrapa. Lá, no Lago de Itaipu, está sendo trabalhado pelo ex-secretário Jorge Seife, lá de Santa Catarina. Sim. Nós praticamos a piscicultura no Lago de Itaipu Binacional, dependemos de um ok do Paraguai, e nós podemos aumentar em até 40% o volume de pescado no Brasil. E para a gente facilitar a questão da piscicultura, que vai explodir a partir do ano que vem. Já está decidido que a partir do ano que vem, o imposto para a ração de peixe será zerado, por sugestão do Jorge Seife, secretário da Pesca. Isso tudo acontece que eu tenho um grupo de ministros e de secretários escolhidos por critérios técnicos que têm compromisso com o Brasil e não com o partido político. Presidente, a saúde no Brasil sempre foi um problema. Agora, tem jeito de melhorar? Tem, está melhorando. O legado da pandemia, te lamento as mortes, mas tivemos um legado, a quantidade de leitos UTI pelo Brasil todo, o melhoramento de muitos hospitais. Nós aqui, eu sancionei, o Congresso aprovou o novo piso para os enfermeiros. Lamentavelmente, está suspeito por uma decisão monocrática do ministro Barroso. Estava 5-3. Dá 5-3. Eu espero que dê 6-5 para nós, né? Votou a nosso favor o Cássio Nunes e o André Mendonça e mais um ministro. Está 5-3 contra eles. Tá?
Então, eu espero que o Supremo não interfira mais uma vez numa coisa que não é competência deles. Eles têm que julgar a questão de constitucionalidade. Isso aqui é outra história, é para o lado de cá que interessa. Então, a saúde vai melhorando aos tempos. E a questão das mídias sociais? Houve uma revolução no Brasil. Hoje, Ratinho, qualquer pessoa do povo aí sabe quem é o deputado, o senador, o vereador, o que ele faz, o que deixou de fazer, e participa, critica. A gente está melhorando muito o Brasil, ainda com a liberdade de expressão que nós temos. Ainda, porque algumas pouquíssimas pessoas querem roubar essa nossa liberdade de expressão. Bom, mudaram alguns ministros de educação no seu governo, né? Acho que 4 ministros de educação. Quando muda um ministro de educação, não muda todo o sistema educacional, presidente? Não, é um ministério que tem gente antiquíssima lá, de outros governos. A gente costuma falar, em grande parte, aparelhado. Não é fácil mexer na educação. Nós perdemos 2 anos na educação durante a pandemia. Sim. Foi terrível. Eu fui contra fechar escolas. Eu não fechei a Academia Militar das Agulhas Negras, a Academia da Força Aérea, nem a Escola Naval. Nenhum cadete foi hospitalizado e nenhum morreu por causa da Covid. Porque o jovem é assintomático. Mas entenderam o contrário e a decisão não foi minha. Coube a governadores, a prefeitos e a reitores tomar essa decisão. Temos já programas em aplicativo que milhares de municípios têm usado para alfabetizar o jovem. Tem alguns poucos professores que têm dificuldade em alfabetização. Hoje, sabe como alfabetizar com programas patrocinados pelo MEC. Como estamos recuperando esse tempo perdido de 2 anos. E nós temos realmente o pior índice da prova do PISA de educação. E nós, logicamente, você não pode piorar mais, né? Está no último lugar, vamos melhorar, tenho certeza. Bom, a gente vê alguns comentários. O presidente, se perder a eleição, não vai entregar o governo. O senhor vai entregar o governo? Eleições limpas você não tem que discutir, Ratinho. Eleições limpas você não tem que discutir. O que eu não consigo entender é que qualquer lugar que eu vá do Brasil, não é de agora, desde antes, a gente é recebido com muito carinho, não só no local do evento, bem como na trajetória toda. O pessoal pode ver as imagens hoje de Sorocaba. Pode ver as imagens da semana passada no estádio Tocantins. Pode ver amanhã, que nós estaremos, se Deus quiser, lá em Presidente Prudente. Como no sábado estaremos lá em Toritama, em Pernambuco. Então, todo esse povo o senhor vai estar numa... Sexta-feira eu vi eu vou estar numa cidade onde ela é colonizada por ucranianos. Sim, esqueci o nome da cidade aqui. Prudentópolis. E vou estar em outra cidade também do Paraná. A sugestão, ideia de ir para Prudentópolis foi minha. Nós temos quase 600 mil ucranianos no Brasil. Não quero eu falar, eu quero abrir a palavra para as lideranças deles, para falar comigo, porque eles estão sofrendo com a guerra lá, porque seus parentes estão lá. Nós abrimos aqui o Brasil, assim como abrimos para haitianos, entre outras pessoas que estavam sofrendo. Venezuelanos. E também abrimos para ucranianos no Brasil. Muitos vieram para cá com passaporte emergencial. A Argentina está praticamente falida. Né? O senhor não tem perigo de o Brasil também estar nessa... Eu tenho falado, por exemplo, Venezuela, o país mais rico do mundo em petróleo. E temos um povo mais pobre que o povo haitiano, tendo em vista as escolhas dos seus representantes. A esquerda, o socialismo, o comunismo, não deu certo em lugar nenhum no mundo. O povo argentino optou pela volta da turma do Foro de São Paulo, né? Aquele pessoal de esquerda. E a economia está ladeira abaixo. A proposta do governo para diminuir o preço da carne é evitar a exportação. A gente sabe que o produtor não vai criar alguma coisa por um preço tal e vender mais barato de forma obrigatória. Ele vai acabar não produzindo mais. Um país também que está com alguma complicação é o Chile, que sempre teve arrumadinho, e outro agora entrou nessa rota foi a Colômbia. Ratinho, se você for em Roraima e ver que chegam 600 haitianos em média por dia do Brasil, a maioria mulheres e crianças, fugindo da fome. Eles chegam pesando, em média, menos 15 quilos. E não traz... Você sabe que o ser humano tem uma parte considerável do teu amor para cão e gato. Eu gosto muito de cachorro. Gato eu não gosto muito, mas cachorro eu sou apaixonado. Eles não chegam com nenhum cachorro vindo de lá para cá, porque todos são comidos pela fome na Venezuela. Nós não queremos ir. E sabemos que o Maduro é amicíssimo do Lula, que é amicíssimo do presidente da Argentina, que quando era candidato visitou o Lula da cadeia, que é amigo do atual presidente da Colômbia, do Chile, que é amigo, Ratinho, acredite, do atual ditador da Nicarágua. Tá? O atual ditador da Nicarágua, ele prende padres,
fecha TVs e rádios católicos e expulsa freiras de lá. E chama o pessoal, esse pessoal católico, que lá a religião que mais impera o catolicismo, é simplesmente de fascistas. Expulsa essas pessoas de lá. Nós não podemos deixar que isso chegue no Brasil. Porque o ex-presidente, né, que é candidato, falou que cada presidente pode fazer o que bem entender no seu país. Não é bem assim, não. Se está perseguindo o católico lá, é sinal que ele pode fazer o mesmo aqui no Brasil. Pode não, vai fazer. Porque ele disse há pouco tempo que vai botar no seu devido lugar padres e pastores do Brasil, caso chegue à presença. E mais grave, vai legalizar o aborto, vai legalizar aqui as drogas no Brasil e vai manter a política, que é terrível, conhecida como ideologia de gênero. Ninguém quer uma filha tua de 6, 7 anos de idade vá no beira da escola e encontra um molecão de 15 anos fazendo xixi ali no mesmo banheiro. Isso não pode. O nosso patrimônio são os nossos filhos. Nós não podemos admitir a volta da esquerda no Brasil. E o pessoal se lembra, há pouco tempo, quando começou isso tudo, no governo Lula, infelizmente. Agora, a Marina Silva hoje falou que vai apoiar o Lula. Ela fez algumas exigências. Vou falar só uma, que apavora todo mundo. E o Lula aceitou. Demarcar todas as terras indígenas pendentes no Brasil. Que acontece? São quase 500 novas áreas indígenas. Hoje em dia, você tem 14% do território nacional demarcado como terra indígena. Isso equivale à região sudeste. Áreas do estado de São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Sim. Dobraria isso. Ao dobrar isso, você inviabiliza o agronegócio no Brasil. Muita gente tem fazenda por aí, se isso vier a acontecer, vai perder a sua fazenda. Vai ser um caos no Brasil. Nós deixaremos de ter a nossa garantia alimentar. E não teríamos como exportar o suficiente, por falta de área para produzir, para que mais de 1 bilhão de pessoas se alimente ao redor do mundo. Isso nós não queremos, não podemos aceitar para o Brasil. Fala de um erro do seu governo que o senhor acha que foi erro. O senhor não teria feito. Falar alguns palavrões aí de vez em quando e o pessoal leva para um lado completamente diferente. No resto, tudo entendo que fizemos corretamente. O senhor muito militar, muito durão, é isso? É que eu falo palavrão, mas não sou ladrão. Então isso aí choca algumas pessoas. A maneira de falar um pouco grosseira, né? O pessoal me critica. Agora, pessoal, ninguém está procurando um marido para casar com eles, né? O marido tem que ser o mais educado possível. Você sabe, em casa, você sabe qual a máxima é minha em casa, né? Manda quem pode, obedece quem tem esposa. Michele manda. Manda quem pode, obedece quem tem esposa. A dona Michele manda na casa? Manda, e às vezes até se irrita comigo. Quem manda mais, a Laurinha ou a Michele? Não, a Michele manda. A Laurinha é minha amiga. Eu consegui trazer a Laurinha para o meu lado aí. Presidente, eu vou fazer essa pergunta que eu acho que é muito importante para o meu público. No seu próximo governo, caso o senhor se eleja, nós temos condição de abaixar o preço, o preço da comida para o povo brasileiro comer melhor e para o povo parar de falar que tem 30 milhões de pessoas passando fome? Ratinho, o preço dos alimentos explodiu no mundo todo. No Brasil foi o que menos, cresceu bastante, sim, mas o que foi menos cresceu. E os sinais já estão aí. O óleo de soja estava R$13 no litro, tá? Menos da metade disso. Os produtos da cesta básica, nós zeramos impostos federais e de forma definitiva. Com o incremento da agricultura familiar, que quem realmente ajuda a levar comida para a mesa do trabalhador, isso vai continuar caindo. Nós demos 400 mil títulos, mais títulos que Lula, Dilma e Temer juntos no Brasil. Ou seja, o Brasil está crescendo, os alimentos vão cair de preço e ninguém precisa se preocupar com desabastecimento ou falta de alimento, que é a mesma coisa no Brasil. Bom, eu vou te dar 2 minutos, presidente. Aliás, já tem todo... Continua aí, vamos lá. Continuar desse jeito, porque fica mais continuar conversando. Água para o Nordeste. Água para o Nordeste. Era para ter acabado a transposição em 2012. Não acabou. Desviou-se dinheiro e não se fez nada. Assumimos o governo. A transposição do São Francisco, em grande parte, devemos ao ministro Rogério Marinho do Rio Grande do Norte. E concluímos essa obra que estava parada. Por quê? Não roubamos. Fizemos o que tinha que ser feito. Quando você fala em PIX, por exemplo, nós transformamos mais de... Aliás, uma notícia boa, que o Banco Central, o Brasil vendeu o PIX, a tecnologia do PIX, não sei se o senhor está sabendo, mas o Banco Central vendeu para a Colômbia, hoje, para a Colômbia, para o Canadá. Estados Unidos? Não, Colômbia, Canadá e mais um, eu não vou lembrar outra cidade. É o que acontece, o PIX deu certo. O PIX foi criado pelo nosso Banco Central em 2020.
Quando nós criamos o auxílio emergencial, alguns queriam que desse dinheiro para o prefeito. Não, nós demos diretamente para a população, porque ia ter desvio à vontade, né? E grande parte dessa população que recebeu nunca tinha tido uma conta no banco, passou a ter. Daí ele ficou com aquela conta na mão, sem saber o que fazer. Daí o nosso governo, via Banco Central, teve a ideia de criar o Pix. O Pix hoje são mais de 100 milhões de pessoas que usam. E detalhe, Ratinho, não tem taxa. Você, quando queria transferir dinheiro no passado, você pagava alguma coisa. Não tem taxa e é automático. Os banqueiros não gostaram muito. São mais de 1 bilhão de movimentações por mês. Não tem taxa e não vai ter taxa no meu governo. Então o Pix ajudou a movimentar a economia do Brasil também. E também, você pode ver, estamos aposentando o caixa eletrônico. O cara do comerciante, que funcionava até depois da hora de fechamento do banco, ele continuou. Tá? E quando ele deixava sacar o dinheiro ali, não era assaltado. E acabou o programa, presidente. 30 minutos só. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, presidente, e boa sorte aí nas eleições.